Para resolver equações do segundo grau, sobretudo as equações completas, usamos habitualmente a fórmula resolvente. A fórmula resolvente é x igual a menos b, mais ou menos, b quadrado menos 4ac sobre 2a. Para eu aplicar a fórmula resolvente a uma equação e para a poder resolver, a minha equação deve estar escrita na forma canónica. Pode ser aqui escrita por ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tenho que aqui dizer que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, a minha equação de segundo grau deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau. Quando ela está escrita desta forma, portanto, primeiro o termo em x quadrado, depois o termo em x e depois o termo independente, aquele que não tem incógnita, vou dizer que ela está escrita na forma canónica. Forma canónica. E para eu aplicar aqui a minha forma resolvente, a minha equação deve estar sempre escrita desta forma, para não nos enganarmos aqui a tirar o parâmetro A, B e C, de forma a substituir estes parâmetros na nossa fórmula resolvente. Então, vou aqui colocar uma equação de segundo grau. Por exemplo, esta equação, 3x quadrado menos 9x mais 6 igual a zero. Então, esta equação, a primeira coisa que eu tenho que ver é se está na forma canónica, ela realmente já está por ordem, aqui por ordem de grau, e portanto eu posso aqui começar por tirar os parâmetros, o A, o B e o C. Então, o meu parâmetro A vai ser igual a 3, porque é sempre aqui o coeficiente que está aqui no termo com o x ao quadrado. Portanto, reparem que eu quando escrevi aqui a minha equação coloquei ax ao quadrado. Depois, o meu parâmetro b, que é o b vai ser igual a menos 9. Portanto, ter sempre atenção para colocar o sinal se for negativo, se for positivo não precisamos, mas se eu for negativo tenho que colocar, senão vou resolver de forma incorreta a equação. Portanto, reparem que o b é sempre o parâmetro que está ligado ao x. Portanto, reparem aqui que tenho bx. E depois, finalmente, o C, que é sempre o meu termo que não tem qualquer incógnita. Portanto, é o termo independente e que aqui vai aparecer como C. Então, agora é muito fácil, eu só tenho que substituir o parâmetro A, que é o 3, o menos 9, e o C, que é igual a 6, portanto, vou substituir o 6, na minha equação, ou seja, na minha fórmula resolvente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o x vai ser igual a menos b, portanto, atenção que eu tenho aqui 1 menos b. Então, nesse menos b, eu tenho que ver qual é que é o meu b. Portanto, a minha forma diz menos b e o meu b é menos 9. Então, reparem, eu tenho que pôr o menos da fórmula e depois vou ter que colocar o menos 9, que é o meu b. Portanto, está-me aqui a pedir o simétrico de menos 9. Depois, mais ou menos, e depois tenho ali b ao quadrado na minha fórmula. Então, b ao quadrado eu vou colocar o menos 9 ao quadrado. Atenção que eu estou a colocar o número negativo ao quadrado, então obrigatoriamente eu vou ter que colocar parênteses e elevar ao quadrado o menos 9. Cuidado que é diferente se eu tiver algo deste tipo. Isto vai ser diferente de escrever desta forma, tá bem? São duas situações diferentes. Como eu, neste caso, quero elevar o menos 9 ao quadrado, portanto tenho que colocar entre parênteses. E depois menos 4
vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 6. E vou ter que colocar tudo sobre 2A, ou seja, 2 vezes 3, porque o meu A vai ser 3. Agora, só tenho que fazer contas. Portanto, colocar o meu sinal de equivalente. X vai ser igual a... Tenho aqui o menos 9, ou seja, eu posso colocar já 9. E vou aqui calcular. Atenção, qualquer número negativo ao quadrado será positivo, portanto, 9 vezes 9, 81. E tem que ter muita atenção em todas as equações que vá resolver a esta parte na fórmula resolvente. Cuidado que eu não vou fazer o menos 9 ao quadrado menos 4, porque é um erro comum. Sabem que a multiplicação tem prioridade, e então é isso mesmo que eu tenho que aqui mesmo fazer primeiro. Portanto, vou ter que fazer o 4 vezes 3 vezes o 6, que neste caso vai dar 72. E tenho que colocar tudo sobre 2 vezes 3, que dá 6. Vou aqui continuar o cálculo. Fico com 9 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 6. Vou aqui continuar. Fico com x igual a 9 mais a raiz quadrada de 9 é 3 sobre 6, ou x igual a 9 menos 3 sobre 6. Então, fico com x igual a 9 mais 3, tenho 12 sobre 6, que é igual a 2, ou x igual a 9 menos 3 dá 6 sobre 6, que é igual a 1. E no final tenho que terminar com o conjunto de solução, que será 1 e 2. Está aqui resolvida a equação do segundo grau, aplicando a fórmula resolvente. Então, mais uma vez, a primeira coisa que temos que fazer é verificar se está na forma canónica. Segunda coisa que temos que perceber, uma vez que já percebi que esta equação está na forma canónica, portanto, o seguinte é aqui indicar os parâmetros, o parâmetro A, que é 2, o parâmetro B, que é 1, e o parâmetro C, que é 7. E então é só colocar na fórmula. Então vou ter x igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, portanto, 1 ao quadrado. Ao contrário das equações anteriores, aqui o b é positivo e, portanto, eu não tenho que colocar parênteses. E depois faço menos 4 vezes a, que é 2, e vezes 7, que é o meu c, sobre 2a. E agora é só calcular. Então, vou ter o x igual a menos 1, mais ou menos. Vou ter 1. E calcular sempre aqui atentamente e ter cuidado sempre com os sinais. Portanto, ali, esta parte da fórmula que é o menos 4ac. Portanto, sempre atentos aos sinais. E vou ter aqui 1 menos 56 sobre 4. Então, fico com x igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 55 sobre 4. A equação é impossível em R. A equação, portanto, é impossível em R. E atenção que, porque nós estamos a trabalhar em R, não é? No conjunto dos reais. Portanto, ela neste conjunto dos reais não consigo resolver, ela não vai ter soluções. O meu conjunto de solução será o conjunto vazio. E, portanto, deixo assim, termino aqui a resolução da equação. Bom, então, mais uma vez, vou ter que perceber se a minha equação está na forma canónica, portanto, tenho todos os termos por ordem, por isso posso avançar. Vou então dizer que o A é igual a 1,
o B é igual a menos 4 e o C é igual a 4. Atenção que quando não tenho nenhum número atrás do x ao quadrado, é 1, é porque o A vai ser igual a 1. Atenção que não é 0, portanto, tenham cuidado com isso. Aliás, se fosse 0, a minha equação deixava de ser do segundo grau. Então agora vou aplicar a fórmula resolvente. Já tenho o A, o B e o C, então posso dizer que x vai ser igual a menos b. Portanto, mais uma vez, o meu b é negativo, então mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Portanto, tenho que colocar o menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 4. Tudo sobre 2A, ou seja, 2 vezes 1. E então eu fico com x igual a 4, mais ou menos. Sei que menos 4 ao quadrado vai ser igual a 16. E, mais uma vez, ter cuidado aqui com os sinais e com esta segunda parte do binómio, não é? Que está dentro da raiz. E eu tenho menos 4 vezes 1, que dá menos 4, menos 4 vezes 4, que dá menos 16, sobre 2. E fico com x igual a 4, mais ou menos, e a minha raiz quadrada, o 16 menos 16 dá 0, portanto fico com raiz quadrada de 0, que é igual a 0. Ou seja, a parte da raiz quadrada vai anular e vai desaparecer. Então fico com x igual a 4 sobre 2, ou seja, igual a 2. Então o meu conjunto de solução será 2. E aqui tenho uma equação de segundo grau que tem apenas uma solução. Vou agora testar a minha fórmula resolvente aqui numa equação do segundo grau, mas uma equação incompleta. Portanto, ela será menos 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Atenção que existem outros métodos de resolução para as equações incompletas e muitas vezes são mais simples do que aplicar a própria fórmula resolvente. E para resolver equações de segundo grau completas também existem outros métodos de resolução. Mas aqui eu vou experimentar aplicar a fórmula. Primeiro, a primeira coisa que temos que ver, mais uma vez, é se está na forma canónica, e neste caso está, portanto eu tenho aqui a equação escrita por ordem de grau, não é? Tenho aqui o menos 3x ao quadrado primeiro, depois o 2x, e não vou ter o parâmetro c, não é? Não vou ter aqui o termo independente. Então vou dizer que o a é igual a menos 3, o b será igual a 2, e o c vai ser igual a 0. Então agora é só colocar na fórmula. Portanto, eu tenho que x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos. Tenho o 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 0. E vou colocar tudo sobre 2a, ou seja, 2 vezes menos 3. Reparem que aqui, como o a é negativo, eu tenho que colocar o menos 3 dentro de parênteses. Portanto, atenção a estes pormenores. Colocar aqui o sinal de equivalente. E outra questão que tem que ter atenção é que, como o C é negativo, eu vou ficar aqui com menos 4 vezes menos 3 vezes 0. Qualquer número que seja multiplicado por 0 dá 0. E então, esta parte, digamos assim, da nossa forma resolvente vai anular, vai ser 0. Então eu vou ficar com x igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, porque 2 ao quadrado é 4, e o 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2. Então fico com x igual a menos 2, mais ou menos 2 sobre menos 6. E fico com x igual a menos 2, mais 2 sobre menos 6, ou tenho outra solução, que é o x igual a menos 2 sobre menos 6.
E vou aqui continuar com o x igual menos 2 mais 2 dá 0 sobre menos 6. O x igual a menos 4 sobre menos 6. O 0 sobre menos 6 dá 0. E o menos 4 sobre menos 6. Atenção que tem uma fração que tem numerador negativo, denominador negativo, portanto ela vai ser positiva. E vou aqui tornar a fração irredutível, que dá 2 terços. Portanto, se eu dividir o 4 por 2 e o 6 por 2, vou ficar com uma fração que dá 2 terços. Então, o meu conjunto de solução será 0 e 2 terços. E está aqui finalizada a minha equação incompleta.